E a gente segue falando de economia porque nem tudo são flores. O Brasil cultivou uma dívida internacional inédita. Há 2 anos, o governo federal deixou de fazer a contribuição obrigatória ao Fundo das Nações Unidas para a alimentação e para a agricultura. O calote já passa de 296 milhões de reais. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora ao vivo, direto de São José dos Campos, em São Paulo, o cientista político José Rolon. Boa noite ao senhor, obrigado pela presença. Olá, boa noite, um feliz ano novo para todos. Para o senhor também, e eu queria abrir essa nossa entrevista que o senhor falasse para que serve esse fundo. Você diz assim, o que mantém os organismos internacionais, né? Sim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, na seara internacional a gente costuma se referir aos atores internacionais, dentre eles os organismos internacionais, né, de característica universal, chamemos assim, que é o caso da ONU, né? E dentro dela, então, tem as suas agências que promovem uma série de serviços, né? Prestam serviços na comunidade internacional, e isso, evidentemente, tem custo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que a ONU tem como seus objetivos, né? A manutenção da paz, a cooperação internacional e outros tipos de trabalho, a diplomacia, inclusive, aí a FAO, por exemplo, né, precisa ser mantida, porque tem um custo. E cada país, né, de acordo com o seu PIB, e principalmente países fundadores, como é o caso do Brasil, né, da ONU, que ocorreu em 1945, ele tem um compromisso, entendeu? Uma obrigação que ele próprio, quando assina, né, participa desses organismos, ele se compromete, então, a cumprir com aquilo que foi acordado, né? Inclusive na área de relações internacionais, isso é chamado de Pacta Sunt Servanda, né? Que é uma expressão latina que diz que você vai cumprir com aquilo que foi acordado, né? Então, esses fundos são muito importantes, obviamente, para a manutenção dessas agências, para que elas possam prestar serviços, né, para a comunidade internacional, Sim. Seja atuando mesmo ou produzindo dados, né, informações para que os governos e a comunidade internacional possam atuar. O senhor sabe por que o Brasil não está pagando essa dívida? Olha, existem algumas razões, assim, de certo modo, eu poderia dizer que, lógico, nós somos um país com uma série de problemas econômicos, com muitas dificuldades, né? Mas a gente não pode descuidar, né, desses compromissos acordados no âmbito internacional. Então, eu diria que, de certo modo, é um certo desleixo, né? Porque tem que ser previsto, né, uma verba para isso, né, para cumprir e honrar com esses compromissos. E, particularmente, esse governo é um governo que não é muito afeito, né? É um governo que questiona muito, por exemplo, organismos internacionais, diz que há politização. Vejamos o caso da Organização Mundial da Saúde, né? O Brasil tem atualmente um governo negacionista na questão da pandemia e que questiona, inclusive, certas, como é que eu posso dizer, propostas, né, desses organismos, buscando, no caso da Organização Mundial da Saúde, buscando uma atuação conjunta, né, e organizada dos países frente à pandemia. Então, diante disso, quer dizer, nós temos um governo que é negacionista, um governo que, inclusive, fala do próprio presidente, dizendo que a ONU não importa muito, ela é politizada. Então, eu diria que é uma responsabilidade dos governos, especialmente nesse quesito mais recente. Eu queria saber do senhor o que acontece com o Brasil se ele não pagar essa dívida. Bom, nós temos, em primeiro lugar, uma questão moral, digamos assim, né? Como consequência, né? Você perde a moral, digamos assim, porque no âmbito internacional existe a questão da credibilidade, né? Existe também a possibilidade de perder a sua participação, né, nos segmentos da ONU, no que tange, por exemplo, às suas deliberações, né? E também gera um constrangimento internacional, quer dizer, um país que tem um protagonismo, né, que o Brasil, afinal de contas, tem ficado, digamos, nas últimas 2, 3 décadas, entre as 10 maiores economias, né, do mundo. Então, é um país com certo protagonismo, especialmente aqui no continente latino-americano. Então, as consequências são a possibilidade de perder
o direito a voto, né, nos vários organismos, e isso tem consequências para o país. E eu queria saber, o Brasil é beneficiado de alguma forma participando e pagando esses benefícios a esse fundo da ONU? Sim, ele tem... Bom, o primeiro benefício, digamos, é essa imagem, porque, digamos, os países, eles têm interesse, né, com um dos recursos de poder, de ter uma boa imagem. Por exemplo, assim, um país que é democrático, um país que respeita os direitos humanos e assim por diante. Então, participar desses organismos, né, que são organismos assim multilaterais, né, a sua constituição, né, de natureza pública, né, um conjunto de países entre os quais o Brasil, né, um dos fundadores. Então, o ganho vem, digamos assim, com possibilidades de linhas de crédito, né? Possibilidade de negócios, na medida que é um país bem visto pela comunidade internacional, né? E ter voz, né? Afinal de contas, certo. Voz e voto, né? Então, eu diria que é nessa linha que o Brasil tem ganhos e perdas, digamos. Tá certo. José Rolon, cientista político, muito obrigado pela participação do senhor aqui ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigado pelo convite e desejo a todos, então, que esse ano seja de muita saúde, principalmente. Estamos rezando para isso. Muito obrigado ao senhor.